Então é a primeira vez que a gente está realizando via Skype uma entrevista com pessoas que estão fora do Brasil. No caso, eu conversei ontem com o Juliano Domingos da Silva. Ele é jornalista pela Universidade Católica de Pernambuco, doutor e mestre em ciência política pelo UFPE, tem pesquisado bastante sobre democracia e mídia. Eu disse: olha, Juliano, você que está aí no estado de Ohio, será que pode falar um pouco sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos? Acho que vai ser muito bom para o Grupo Política e Tributação a gente ter essa possibilidade de conversar com alguém que está fora do Brasil e está acompanhando todas as eleições norte-americanas. E o Juliano aceitou. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço, professor Hélio Oren. E é isso, eu estou aproximadamente um mês imerso aqui nas eleições dos Estados Unidos por conta de um convite, feito pelo Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos para atuar como observador internacional, principalmente por conta da minha formação na área da ciência política e do meu estudo sobre qualidade da democracia e mídia. Surgiu esse convite. E aí o que é que acontece? Eu vou só contextualizar rapidamente onde eu estou e o que nós fizemos aqui. Estamos em Ohio, e eu digo estamos porque eu faço parte de um grupo que inclui outros pesquisadores que participam desse mesmo programa. Nós viemos para Ohio porque Ohio se trata de um dos estados chamados swing states, que são os estados que não sabem ao certo se ele vai pender para o lado democrata ou para o lado republicano. E são esses estados, no final das contas, que acabam decidindo o resultado nas eleições. Nesse ano agora, ontem mais precisamente, Ohio pendeu para o lado republicano e elegeu Donald Trump. E existe uma frase muito compartilhada aqui, segundo a qual: para onde vai Ohio, vai o país. E as eleições de 2016 confirmaram isso. Então, ao longo desse um mês, professor Hélio, a gente pôde acompanhar eventos de campanha de Donald Trump e de Hillary Clinton. Conversamos com professores, pesquisadores aqui da universidade, tivemos encontros específicos para discutir determinados objetos de pesquisa. Conversamos também com vários líderes do Partido Republicano e líderes do Partido Democrata, não só aqui na cidade onde estamos, na Universidade de Akron, mas também em Cleveland e em Columbus, que é a capital aqui de Ohio. Portanto, foi um período muito rico de troca de experiências e de tentar entender melhor essas eleições que foram classificadas aqui pelo Instituto de Política Aplicada, o BLIS, aqui, que é um instituto da Universidade de Akron, como a campanha eleitoral mais fora do comum da história dos Estados Unidos. Então, eu queria começar falando sobre isso, sobre a surpresa. Quer dizer, as academias, os institutos de pesquisa estavam apontando em sentido diverso, que a candidata Clinton seria a escolhida. E aí houve uma falha das academias, houve uma falha da mídia em geral, e se houve o porquê dessa surpresa. A academia já fez uma reflexão sobre isso? Está fazendo uma reflexão sobre isso? Certamente essa reflexão mais aprofundada vai surgir, mas já há sim alguns artigos que fazem especulações a respeito. E aí eu vou aproveitar para fazer uma autopropaganda. Nós publicamos um artigo que saiu no Estadão, no site do Estadão, ontem, no dia das eleições. Nós abordávamos justamente a possibilidade da chamada maioria silenciosa se manifestar no dia das eleições e, em alguma medida, essa hipótese acabou se confirmando. Em uma das visitas a comitês, e nós fizemos visitas a comitês, fizemos uma espécie de observação in loco, observação participante aqui, nós visitamos um dos comitês de Donald Trump aqui em Ohio. E havia, professor Hélio, uma placa em uma das paredes do comitê assim que dizia: a maioria silenciosa apoia Donald Trump. Isso me fez lembrar quase que automaticamente de uma teoria relativamente muito compartilhada entre pesquisadores de mídia e política, chamada teoria da espiral do silêncio. Eu vou tentar resumir basicamente o que essa teoria sugere. Ela sugere basicamente o seguinte: a partir do momento que determinada percepção da realidade é amplamente compartilhada, essa percepção da realidade passa a ser compartilhada como uma espécie de opinião dominante. Todos começam a achar que todos pensam do mesmo jeito. Quando eu começo a pensar dessa forma, se eu penso diferente, eu tendo a silenciar, eu tendo a me calar. Daí a ideia da espiral do silêncio, porque
isso tende a ser reforçado ao longo do tempo, principalmente com a colaboração da mídia. E aí é um ponto-chave. Aqui nos Estados Unidos, a mídia maciçamente passou a fazer uma cobertura das eleições muito favoravelmente a Hillary Clinton. E houve um conflito, né? Isso é a princípio irônico. Houve um conflito entre Donald Trump, que é uma cria da mídia, em grande medida, ele é um sujeito extremamente midiático, uma celebridade midiática, e grupos de mídia. Ele declarou guerra a organizações de mídia. Então, nesse sentido, havia um ambiente muito favorável e compartilhado amplamente pela mídia a favor de Hillary Clinton. Além disso, ela fez uma série de eventos de campanha com artistas da música pop, Beyoncé, Jay-Z, Bon Jovi. E, por outro lado, Donald Trump disse em discurso que achava esses artistas muito legais, mas que não precisava deles. Então, o que é que, de certa forma, provavelmente aconteceu aqui? Isso, hoje há uma notícia divulgada que foi identificado por uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia, que aponta o seguinte: em pesquisas de opinião, tentativa de se levantar a intenção de voto, os eleitores de Donald Trump se sentiam tanto envergonhados de confessar que iriam votar em Donald Trump. Então, se o eleitor que vai votar em Donald Trump não confessa isso na pesquisa de opinião, a pesquisa de opinião não vai detectar o eleitor de Donald Trump. A princípio foi isso que aconteceu. As pesquisas não detectaram o eleitor de Donald Trump. E aí, só para se ter uma ideia, no dia das eleições, um dia antes das eleições, na segunda-feira, foram divulgados 21 resultados de novas pesquisas. Isso está num site chamado Real Clear Politics. Esse site é sensacional, é uma excelente base de dados para pesquisadores. 21 institutos de pesquisa divulgaram seus resultados. Em apenas dois deles, Hillary Clinton perdia. Ou seja, tanto as pesquisas de opinião, como aqui na universidade, como em conversa com líderes de ambos os partidos, ninguém esperava a vitória de Donald Trump. Ninguém esperava, foi algo realmente inesperado. Então, mas eu queria trabalhar com essa questão, os eleitores de Donald Trump. Há uma ideia de que essas pessoas seriam pessoas, digamos, desinformadas, pessoas que fizeram a opção errada. Me parece que isso pode ser melhor aprofundado, não é? Na tua perspectiva, nos teus estudos, quais são os interesses que motivaram os eleitores de Donald Trump? Afinal de contas, ele foi eleito e essas pessoas, que não foram poucas, merecem também, digamos assim, algum respeito, merecem ser compreendidas. Você pode concordar com elas ou não, mas elas devem ser melhor entendidas, melhor compreendidas até para eleições futuras. Você teria uma visão a respeito de qual o perfil do eleitor de Donald Trump e os interesses que motivaram essas pessoas a votar no candidato? Sim, sem dúvida. Esse argumento que procura, em alguma medida, denegrir o eleitor de Donald Trump, ele, quando bem informado, ele se baseia basicamente, principalmente, em pesquisas que apontam o perfil do eleitor de Hillary Clinton. A variável educação, ou grau de escolaridade, é uma variável muito importante nesse sentido. Basicamente, antes de falar do eleitor de Trump, você acha que é importante falar do perfil do eleitor de Hillary Clinton? Basicamente, era o eleitor mais bem escolarizado, e eleitores mais bem escolarizados estão concentrados normalmente nos grandes centros urbanos, e nesses grandes centros urbanos estão concentrados justamente os delegados do colégio eleitoral, que é o que acaba decidindo as eleições para presidente dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, as previsões de mapa eleitoral davam como certa a vitória de Hillary Clinton, até com alguma vantagem. O que é que acontece? Ao mesmo tempo, várias pesquisas indicavam uma insatisfação generalizada do cidadão norte-americano, estadunidense mais especificamente, em relação à classe política, algo que a gente vê também ocorrendo no Brasil. E uma insatisfação, quer dizer, quase metade da população tem severas críticas em relação aos governos de Obama. Então, acho que isso é importante ser ressaltado, porque Donald Trump é como se fosse um sujeito, e aí nesse aspecto ele foi muito habilidoso do ponto de vista político e em termos de estratégia. Ele foi um sujeito que percebeu essa insatisfação e construiu uma narrativa como sendo uma alternativa aos políticos tradicionais.
ele é o chamado outlier, ele não é um político de carreira, muito pelo contrário, né? Ele é um homem de negócios de carreira. E basicamente toda a narrativa dele de ataque à sua adversária Hillary Clinton era chamando a atenção para o fato de que ela era política de carreira e, por sinal, na construção do discurso dele, uma política muito mal sucedida. E ele, por outro lado, era um homem de negócios, não participava do conluio em Washington, e era um homem de negócios muito bem sucedido e que poderia levar toda a expertise dele como gestor para o governo, e isso seria muito bom para os Estados Unidos. Daí a ideia do slogan dele, que é vamos fazer a América grande novamente. Todo o discurso dele é: os democratas acabaram com o nosso país. Olha o desemprego, olha a criminalidade, as nossas fronteiras estão fragilizadas, os imigrantes legais entram no nosso país, se transformam em estupradores e cometem crimes, e o governo Obama não os expulsa do país. Hillary Clinton foi secretária de Estado e foi uma tragédia de política internacional e de defesa. Olha o Estado Islâmico. Então, todo esse discurso acabou contagiando esse eleitorado. E aí, de certa forma, basicamente, é esse eleitorado com menos grau de escolaridade se comparado ao perfil do eleitor de Hillary Clinton. Mas se fosse só esse eleitorado, ele não teria sido eleito. Ele conseguiu conquistar uma parcela importante do eleitorado, insatisfeito com o governo de Obama. A gente teve a oportunidade de entrevistar algumas pessoas nos comícios e chamou muita atenção uma das entrevistadas, uma mulher de meia idade negra, que foi entrevistada num comício de Mike Pence, que é o candidato a vice, hoje vice-presidente eleito. E na entrevista eu perguntei a ela: por que você está aqui? E ela disse: eu estou aqui, eu sou democrata, sempre votei democrata, mas eu estou muito decepcionado com o governo Obama, que prometeu mudança e nada mudou. Então eu acho que com o Donald Trump a mudança vai acontecer. E boa parte do slogan dele era, ou das frases de campanha, frase de efeito, era que ele iria virar Washington de cabeça para baixo. Ele iria sacudir o sistema político. E isso contagiou boa parte do eleitorado, independentemente da escolaridade, e contagiou também boa parte dos latinos. A crítica dele é contra o imigrante ilegal. É importante ressaltar isso como estratégia de discurso. A crítica dele não é contra o imigrante, ponto. A crítica dele é contra o imigrante ilegal. Em um dos discursos que a gente acompanhou do Donald Trump, a gente percebe isso muito claramente. É um discurso muito entusiasmado, agressivo, um discurso ofensivo em alguns medidas e que contagia as massas. Ele é extremamente habilidoso, isso também é um condicionante importante do ponto de vista midiático, ele tem presença de palco. Certo. Ele tem presença de palco e carisma nos discursos, e isso conquista o eleitorado. E essa ideia de os Estados Unidos devem olhar primeiro para os Estados Unidos, questão dos empregos. Os Estados Unidos olhando para os Estados Unidos. A globalização do jeito que está não faz isso. Então, nos Estados Unidos surge um número de desemprego, nós somos o maior país do mundo, nós somos o país mais rico do mundo e precisamos mostrar internamente esse poder. Ou seja, a globalização vai sofrer, na tua perspectiva, com o novo presidente? Muito provavelmente, professor Hélio. Isso fez parte dos discursos que nós acompanhamos nos comícios, e isso também está presente no discurso dos eleitores de Donald Trump, que nós tivemos a oportunidade de entrevistar. Em vários momentos ele fez críticas a acordos nos quais os Estados Unidos teriam levado a pior, acordos comerciais, e ele prometeu renegociar vários deles. Então ele fez críticas severas à globalização, diretas e indiretas, principalmente quando ele, em vários momentos, alertava para o fato de que os nossos empregos, estamos perdendo emprego, nossas empresas estão se mudando dos Estados Unidos, estão indo principalmente para o México. Em vários momentos ele disse isso. Nossas empresas estão criando empregos fora do nosso país, enquanto que o cidadão norte-americano ele está desempregado. Essa foi uma crítica muito dura, principalmente quando ele veio fazer um discurso aqui em Cleveland, que é um parque industrial importante dos Estados Unidos, e ele fez referência não só ao desemprego em Cleveland, mas também ao desemprego em Detroit, que é um parque industrial também em decadência. Então, certamente esse discurso ele vai ganhar força por meio de políticas governamentais, um discurso anti-globalização.
Bom, mas há um congresso também sendo eleito, e um congresso, você me confirma, um congresso talvez até mais tradicional, mais à direita do que ele. Então, nos Estados Unidos é um sistema que funciona. E esse congresso eleito estaria realmente mais à direita, congresso republicano? Seria possível ele levar à frente aquilo que ele já falou que quer levar à frente com esse congresso mais à direita, com esse congresso eleito, ou não é viável, não são viáveis essas ideias com este congresso? Essa pergunta, professor, eu considero fundamental e muito interessante, porque é importante lembrar, né, que embora o presidente da República ele tenha sim um poder extraordinário, muito mais do que no Brasil, né? No Brasil há distorções, esse poder é superdimensionado no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ao contrário, o poder executivo ele sofre freios importantes por parte do poder legislativo. E é importante ressaltar um outro componente. Ao longo da campanha, o candidato Donald Trump ele rompeu com vários líderes importantes do Partido Republicano. Ele, na verdade, isso é algo curioso na história dos Estados Unidos, ele se torna presidente da República sem o apoio do próprio partido. E isso significa que ele vai encontrar resistências vindas do próprio Partido Republicano dentro do Congresso. Ele tem maioria no Congresso, isso é outro dado importante. O Congresso realiza um importante freio, estabelece os freios e contrapesos importantes, mas os republicanos são maioria no Congresso. Isso não quer dizer que Donald Trump vai ter carta branca, porque, como bem o senhor ressaltou, o Donald Trump ele gera um certo desconforto no republicano conservador. A postura dele de aventureiro não agrada o republicano conservador. Isso a gente escutou de vários líderes. Quer dizer, para se ter uma ideia, o governador de Ohio, que é um republicano importante, não apoiou Donald Trump. Ele declarou que na hora de votar, ele votou em John McCain para presidente da República. John McCain sequer era presidente, mas como ele pode escrever na cédula, ele declarou isso. Certo. Então isso demonstra outro ponto importante também. O candidato a senador que foi reeleito aqui para o Ohio, o Rob Portman, que é um sujeito que foi eleito com uma larga vantagem em relação ao adversário dele, Ted Strickland, que é o democrata, ele também não fez campanha para Donald Trump. Eu estive no comitê dele, tive a oportunidade de conversar com ele, e você percebe claramente, isso foi dito pelos voluntários do comitê, e o comitê era de Portman, o comitê não era de Donald Trump. Então havia uma preocupação de não atrelar a imagem do republicano conservador ao aventureiro Donald Trump. Então espera-se que, primeiro, para concluir essa resposta, que primeiro, ele amenize o discurso radical, porque agora ele foi eleito. Então o discurso radical serviu para fazer com que ele viesse a ser eleito, mas provavelmente ele deve amenizar. E o tom já foi ameno no primeiro discurso como presidente eleito. Já se percebe uma postura já um pouco diferente. E em segundo lugar, o Congresso deve sim, apesar de ser em maioria republicano, deve sim exercer os freios e contrapesos necessários a qualquer ato, digamos assim, exagerado. E outro componente é que o vice dele é um político de carreira. Mike Pence é governador de Indiana e é um político de carreira, embora ele seja muito firme em seus posicionamentos, ele é considerado um sujeito um pouco mais centrado, apesar de não ser considerado tão moderado assim. Certo. E em razão desses últimos minutos que nos faltam, porque você tem uma reunião logo mais, eu queria que você fizesse uma breve análise sobre o Brasil. Quais as consequências, na tua perspectiva, do teu grupo de pesquisa, sobre isto? Ou seja, houve a eleição, Donald Trump está eleito, e as relações com o Brasil mudarão em alguma proporção? Devem continuar as mesmas? Por quê? Fala um pouco sobre isso. Eu tive a sorte, professor Hélio, de durante esse período aqui estar em contato diário com um colega chamado João Lisval Gonçalves. Esse colega ele é formado em Direito e é mestre e doutor em Relações Internacionais pela UNB e é consultor de Relações Internacionais do Senado Federal. E eu tenho conversado bastante com ele sobre isso, e o que ele tem destacado resumidamente é que Brasil e Estados Unidos possuem uma relação histórica e que tem se reforçado ao longo dos anos. E não necessariamente a simples mudança de um presidente da República
provocaria impacto significativo nessas relações bilaterais. Além disso, como foi bem frisado pelo senhor, há um Congresso que pode frear qualquer comportamento que extrapole o bom senso por parte do presidente da República. Então, nesse sentido, me parece, né, levando em conta o que eu tenho escutado aqui de colegas especialistas em relações internacionais, me parece razoável não esperar maior mudança nas relações Brasil e Estados Unidos. Agora, ao mesmo tempo, em um discurso do ainda candidato a vice-presidente e hoje já vice-presidente eleito Mike Pence, o Mike Pence citou o Brasil em um dos discursos, na verdade com um tom de crítica a Hillary Clinton. A crítica era basicamente a seguinte: a candidata do Partido Democrata viaja pelo mundo dizendo que vai abrir nossas fronteiras. Esteve no Brasil e disse que vai dispensar o visto? Como assim? Quem vai pagar essa conta? Então, o Brasil foi mencionado em um dos discursos que nós presenciamos. Então, espera-se que haja um certo rigor. Eu acho que, embora não seja especialista na área, mas eu acho que aquelas negociações sobre a dispensa de visto não devem avançar, eu imagino. Isso na questão mais do dia a dia que impacta o cidadão brasileiro. E do ponto de vista das relações comerciais e parcerias, não imagino que haverá maior mudança significativa, não. Também, olha, Juliano, eu queria agradecer. Eu sei que logo em seguida você tem uma outra reunião. Você, com toda a boa vontade, como sempre, nos atendeu aqui ao Grupo Política e Tributação. E te desejar um bom período de pesquisa aí nos Estados Unidos e uma boa viagem de retorno ao Brasil. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço, professor Hélio, e aproveito para adiantar que nós fizemos alguns vídeos aqui tentando resumir e transmitir um pouco da atmosfera nos eventos de campanha. Eu vou postar, envio para o senhor os links, porque assim o senhor poderia compartilhar com o grupo de pesquisa esses vídeos. Um deles retrata um ambiente que nós acompanhamos em um discurso de Barack Obama, um mês atrás, aqui em Cleveland, em que e acho que é importante ressaltar isso, né? Barack Obama se empenhou muito pessoalmente na campanha de Hillary, e a derrota de Hillary, em grande medida, é uma derrota de Barack Obama também nessas eleições. E nós acompanhamos também e fizemos um vídeo a partir disso, de um evento de Trump e um evento de Hillary, e colocamos os dois no mesmo vídeo para que o internauta tenha uma ideia geral do ambiente nesses dois contextos. Eu que agradeço mais uma vez e me encontro à disposição para um próximo bate-papo. Até a próxima. Muito obrigado.